Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. 31 de março de 2017. E vamos ao destaque desta sexta-feira. Aposentados e pensionistas do INSS, além de servidores públicos, vão ter juros menores na hora de pegar empréstimos consignados, aqueles descontados na folha de pagamento. Repórter Paulo La Sálvia. A expectativa do governo é de que 3 bilhões e 700 milhões de reais sejam injetados na economia neste ano com a medida. E tem mais notícias na Voz do Brasil de hoje. Saques de contas inativas do FGTS já injetaram mais de 5 bilhões e 500 mil reais na economia do país. Cidadania, mais 15 mil detentos vão receber qualificação para mudar de rumo e ter um caminho na hora de voltar ao convívio com a sociedade. E hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. A queda da taxa Selic, reduzida no mês passado para 12,25% ao ano, já começa a ter reflexos. A taxa, que é usada como base para financiamentos, por exemplo, serviu para que o governo reduzisse os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS. O crédito consignado é aquele empréstimo descontado mensalmente direto na folha de pagamento. A medida vai permitir, por exemplo, a migração de dívidas mais caras, como as de cartão de crédito, para uma modalidade mais barata. Na prática, é dinheiro mais barato para aposentados, pensionistas e servidores públicos federais. Para estes três segmentos, o governo reduziu o teto dos juros no crédito consignado, modalidade na qual as parcelas do financiamento são descontadas no próprio salário. No caso de servidores públicos federais, o teto de juros caiu de 34,5% para 29,8% ao ano. Já para aposentados e pensionistas do INSS, o teto foi reduzido de 32% para 28,9% ao ano. A expectativa do governo é de que 3 bilhões e 700 milhões de reais sejam injetados na economia neste ano com a medida. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, defende que a economia brasileira está mais favorável para a redução dos juros. Nós estamos no momento em que a economia está estabilizada e permite a queda dos juros. Inicialmente nós tivemos a queda dos juros básicos, da Selic, né? E agora nós vamos começar a perceber a queda dos juros que são efetivamente cobrados das pessoas. Então, algumas medidas nesse sentido estão sendo tomadas e outras com certeza virão, de modo a abrir espaço para que as famílias voltem a ampliar o seu consumo, tenham redução dos custos financeiros e que a economia brasileira volte a crescer rapidamente. Segundo o governo, nos últimos 12 meses, o crédito consignado para servidores públicos acumula alta de 2,1% e para aposentados e pensionistas, a elevação no período é de 14,1%. Reportagem Paulo La Sálvia. E para aumentar os financiamentos privados, gerando mais investimentos e, com isso, mais empregos, o governo criou uma nova política para os empréstimos e financiamentos concedidos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A partir desta mudança, novos contratos vão ter juros de mercado e o Tesouro Nacional vai ter menos despesas com subsídios, o que vai aliviar os cofres públicos. Para essa nova política foi criada também uma taxa diferente, chamada de taxa de longo prazo. A nova taxa de longo prazo, ou TLP, vai servir de referência para contratos novos firmados a partir de 1º de janeiro de 2018 de empréstimos do BNDES para o setor produtivo. Ela será composta pelo Índice Oficial de Inflação, o IPCA, e por uma taxa de juros pré-fixada mensalmente.
O governo e o Banco Central esperam que, entre outros benefícios, a medida aumente a participação do setor privado nos financiamentos de longo prazo e também contribua com a queda da taxa básica de juros da economia ao longo do tempo. É o que afirma o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Nós vamos ter um impacto benéfico sobre a estrutura de juros da economia, sobre o risco da economia, inclusive sobre os juros reais das NTNBs e, portanto, ao longo do tempo nós vamos ter uma taxa de juros menor para os empréstimos do BNDES e para todas as taxas de juros da economia. O novo indicador vai substituir ao longo do tempo a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que por enquanto continuará valendo. Os contratos existentes não terão alteração. A TJLP foi reduzida nesta quinta-feira pelo Conselho Monetário Nacional, de 7,5% para 7%, a primeira queda em quase 5 anos. Para o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, a decisão reflete uma redução do risco Brasil e a melhora em indicadores econômicos. De fato, houve uma redução de risco relevante nos últimos tempos. Também vimos uma perspectiva da economia, uma inflação menor. Estamos num processo de flexibilização monetária. A metodologia atual vai mudar para uma nova sistemática e essa sistemática vai tornar os novos empréstimos mais relacionados com o mercado e de uma forma muito mais moderna. A medida deve ser adotada por medida provisória e a expectativa é que, além de dar maior previsibilidade, contribua com o equilíbrio fiscal do país, reduzindo os subsídios do Tesouro Nacional ao BNDES e permita ao Banco de Desenvolvimento uma atuação mais integrada ao mercado de capitais. Reportagem João Pedro Neto. E a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, disse que essa é uma mudança que vem junto com outras medidas que o governo tem feito para retomar o crescimento econômico. Maria Silvia explicou que a TJLP, que serve de referência atualmente, vai continuar existindo pelos próximos 30 anos e que a transição para a nova taxa vai ser gradual. É importante dizer que em 1º de janeiro de 2018, quando começa a vigorar a TLP, ela será igual à TJLP vigente naquela data. Portanto, não haverá nenhuma incerteza para o investidor. Da mesma forma, também para que não haja nenhum tipo de incerteza, todas as operações que já tenham sido enquadradas pelo BNDES até dezembro de 2017 continuarão na metodologia antiga, na TJLP. E todo o estoque de operações que já existem no banco, todo ele também continuará em TJLP até a data de vencimento. Os saques das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, já injetaram mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais na economia brasileira. Os primeiros saques estão sendo realizados pelos trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Até agora, mais de 6 milhões de saques já foram realizados. E a partir do dia 10 de abril será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. A medida vai beneficiar mais de 30 milhões de trabalhadores que possuem contas inativas, ou seja, que pediram demissão ou foram demitidos até dezembro de 2015. Todos eles vão poder sacar o dinheiro até o final do calendário, em 31 de julho. Um acordo firmado hoje deve aumentar o intercâmbio entre França e Brasil em áreas como investimento e desenvolvimento de tecnologia. O documento foi assinado pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e pelo ministro francês de Economia e Finanças. Os representantes dos dois países discutiram a governança econômica e a intensificação de intercâmbios em várias áreas. Ao final do encontro, foi assinado um acordo bilateral para a promoção de investimentos e o fortalecimento da cooperação em infraestrutura. Diogo Oliveira falou da importância do documento assinado entre os dois países. Com a assinatura desse memorando, nós abrimos espaço para o desenvolvimento de novas atividades de cooperação, tanto para o investimento como para o desenvolvimento do marco legal, a troca de experiências, a troca de conhecimento, desenvolvimento de tecnologia. O ministro francês Michel Sapin, que está em viagem oficial de 3 dias à América do Sul, disse que comemora o fato de o Brasil estar conseguindo superar a crise. Ele elogiou a retomada de grandes programas de infraestrutura com a participação do setor privado, como parte da estratégia brasileira para sair da
da crise. A França é o 5º maior investidor estrangeiro no Brasil. O intercâmbio comercial em 2016 entre os dois países foi de quase 8 bilhões de euros. Reportagem Mara Kenup. 19h10 em Brasília. Jazz, tango, ópera. Daqui a pouquinho você vai ouvir como a música tem mudado a realidade de jovens no Rio de Janeiro. Aumentar a competitividade do Brasil no setor de aviação e facilitar a entrada de turistas estrangeiros no país. Essas foram algumas das propostas apresentadas para melhorar a aviação civil e gerar empregos e renda. As discussões fazem parte de um evento que reúne governo, empresários e representantes internacionais do setor no Rio de Janeiro. O presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, afirmou que a facilitação para a entrada de turistas estrangeiros e uma maior integração do setor na América Latina podem alavancar o crescimento do turismo e da aviação civil. A integração com a América Latina aumentou muito, o Brasil está muito mais integrado e nós queremos promover cada vez mais para atrairmos mais latino-americanos. Esse verão foi muito bom, trouxe muito dinheiro para o Brasil. Nós precisamos captar mais turistas no exterior para faturar mais, o Brasil precisa vender mais. E é preciso baixar as barreiras para que os estrangeiros venham para o Brasil. E isso vai acontecer esse ano, mudanças importantes nessa área. O ministro da Educação, Mendonça Filho, está nos Estados Unidos, onde visitou instituições de financiamento em busca de recursos para projetos educacionais. Quem tem as informações é a nossa correspondente em Washington, capital norte-americana, Paola de Urti. No Banco Mundial, o ministro da Educação, Mendonça Filho, deu início a negociações para o financiamento do novo ensino médio. No BID, o Banco Interamericano, que cuida de projetos de desenvolvimento em países do continente americano, a ênfase foi em educação infantil. A gente tem ainda mais de 600 mil crianças fora da pré-escola no Brasil e, além da política de educação infantil envolvendo oferta de vagas em creches e pré-escola, nós discutimos também a questão da alfabetização, tendo em vista a qualidade da alfabetização no Brasil, que ela ainda é muito deficiente. Apenas 11% das crianças com 8 anos de idade têm um nível máximo em termos de avaliação de alfabetização. E, por fim, o BID se dispôs a colaborar também com a implantação do MedioTech, que é a oferta de educação técnica para estudantes da rede pública de educação de nível médio. O ministro lembrou que, apesar da necessidade de cortar gastos, o governo tem conseguido aumentar os investimentos em educação. Nós tínhamos em 2016 um orçamento de 129 bilhões de reais, o orçamento desse ano, de 2017, é um orçamento de 139 bilhões, portanto 10 bilhões a mais. É lógico que crise econômica, dificuldade de arrecadação afeta as políticas públicas como um todo, mas foi orientação do presidente preservar as áreas de educação e saúde. O orçamento do Banco Mundial para projetos no Brasil ao longo dos próximos 2 anos é de 5 bilhões de reais. Hoje, o banco já apoia 16 projetos educacionais em 11 estados e 3 municípios brasileiros. Por ano, são investidos em média 3 bilhões de dólares em novos financiamentos no Brasil, em áreas como gestão, infraestrutura, cidades, educação, saúde e meio ambiente. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Urti. A partir de amanhã, o consumidor tem que ficar mais atento com o gasto de energia elétrica. É que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a nova bandeira tarifária para abril, que passa de amarela para vermelha. A mudança significa que os consumidores terão que pagar uma taxa extra de R$ 3 para cada 100 kWh de energia consumidos na sua casa. Este é o menor patamar da bandeira vermelha. As bandeiras tarifárias avisam para os consumidores quanto custa a energia gerada e é uma forma de educar a população para economizar na conta de luz. Uma área com várias facilidades para quem vai exportar. Essa é a chamada Zona de Processamento de Exportação, ou apenas ZPE. Um dos benefícios oferecidos às empresas, por exemplo, é a isenção de tributos federais, como o Imposto de Importação e o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. No Brasil já são 19 áreas deste tipo em funcionamento. Uma delas está no estado do Ceará. É o que vamos conhecer agora.
Ricardo Parente é gerente de uma companhia siderúrgica no estado do Ceará. A empresa dele é uma das 4 que ficam instaladas na zona de processamento de exportação do PECEM. É uma área de livre comércio que oferece uma série de incentivos fiscais e estrutura favorável à exportação. A companhia começou a funcionar em junho do ano passado e de lá para cá está a todo vapor. Nós já produzimos mais de 1,5 milhão de toneladas de placas de aço, já exportamos mais de 1.200.000 toneladas para 13 países. Vamos impactar 12% no PIB estadual e 48% no PIB industrial. O complexo industrial do PECEM responde atualmente pela geração de mais de 50 mil postos de trabalho. Além da geração de emprego e renda e do intercâmbio de tecnologia, a secretária executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, Thaíse Dutra, também destaca a segurança que essas áreas de livre comércio trazem para os empresários. Um projeto aprovado para uma ZPE, ele tem 20 anos de segurança jurídica. Quer dizer, ele pode fazer um planejamento, estabelecer a sua planta industrial e durante aquele período inteiro ele tem aquelas condições garantidas. Nesta semana, os dirigentes das ZPE brasileiras estiveram reunidos em Fortaleza para a troca de experiências e a construção de ideias para atrair investimentos e aumentar a competitividade brasileira. Eles participaram de um encontro organizado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Atualmente, o Brasil possui 25 zonas desse tipo autorizadas, sendo que 19 delas já foram criadas. Reportagem Natália Kozlik. Voltar a trabalhar, enviar um dinheiro para a família, aprender uma profissão. Mais que isso, descobrir seu próprio valor e seus próprios talentos. O projeto Começar de Novo incentiva a contratação de presos no mercado de trabalho. E acaba de ganhar incrementos de R$30 milhões para a qualificação profissional de 15 mil detentos. Claudiano da Silva foi condenado a 12 anos de prisão e há 10 meses mantém o compromisso de mudar de vida. Estou muito feliz, graças a Deus, abracei essa oportunidade com esse dente, porque as coisas não tá fácil, tá difícil. A oportunidade que Claudiano abraçou foi um emprego na FUNAP-DF, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal. Todos os dias ele cumpre sua jornada de trabalho na área de protocolo da Fundação, enquanto recebe ou registra documentos, sonha com um futuro melhor. Quero estudar, eu quero ter minha família, eu quero viver uma vida honestamente, graças a Deus já estou vivendo. A FUNAP-DF gerencia 67 contratos de trabalho com empresas públicas e privadas. São 1.200 homens e mulheres nos regimes abertos e semiabertos no mercado de trabalho. Para o diretor executivo Neri do Brasil, ter um emprego é fundamental para a reintegração dos presos. Que é uma luzinha no fim do túnel, porque aqui, além da gente dar a oportunidade deles trabalharem, de sair da cadeia, há a questão da remissão da pena e também a questão de receber algum recurso, que muitos deles ajudam a família e muitas famílias vivem desse dinheiro. E o intuito da FUNAP é devolver eles à comunidade melhor do que lá entrou. Para que exemplos como o de Claudiano se multipliquem pelo país, uma parceria do Ministério do Trabalho com o Tribunal Superior Eleitoral vai aumentar o projeto Começar de Novo em 2017. R$30 milhões vão ser investidos na qualificação profissional de 15 mil presos. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, destaca que o programa já apresenta resultados. É um programa que prova que o ser humano tem, sim, capacidade de recuperação. Para o presidente do TSE, Gilmar Mendes, a ação contribui para o fim da crise penitenciária. É sem dúvida um importante passo para o avanço de nosso objetivo de ajudar os egressos a construir um caminho de volta e útil ao convívio pacífico em sociedade e de retomada da cidadania. O projeto Começar de Novo foi criado há 8 anos para a reinserção social de presos e adolescentes em conflito com a lei. Reportagem Gabriela Noronha. E o Ministério dos Direitos Humanos pede apoio da Justiça para que todas as mulheres presas, gestantes ou com filhos de até 12 anos possam cumprir prisão domiciliar. O pedido se baseia numa decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu o benefício a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Direitos iguais para todas as mulheres. Essa é a bandeira da ministra dos Direitos Humanos, Luizlinda Valois. Ela defende a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres gestantes ou com filhos de até 12 anos. A ministra quer o apoio da sociedade na causa e, na última terça-feira, encaminhou um ofício à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pedindo medidas urgentes para a questão. Eu pedi a ela que me ajude para que as pessoas, as mulheres, especificamente as mulheres, que se encontrem em situações análogas à constante da decisão que eu acostei ao processo, sejam julgadas para que sejam beneficiadas pelo contexto da lei. O pedido da ministra foi embasado em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu prisão domiciliar à ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Nesse caso, a Justiça aceitou a alegação da defesa de que os filhos dela com o ex-governador Sérgio Cabral não poderiam ficar privados do convívio dos pais, já que o ex-governador também está preso. Luizlinda defende que todo caso semelhante receba o mesmo tratamento da Justiça. Para isso, a ministra quer ajuda de entidades, como as defensorias públicas. Que nós criemos meios para que nós levemos também esta possibilidade para as mulheres pretas, pobres da periferia, porque a lei é igual para todos. Tem que ter este defensor para provocar e depois o Ministério Público se manifestar e, em seguida, o juiz decidir. Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública de novembro de 2015 mostra que a maioria das mulheres presas é negra. Metade delas tem entre 18 e 29 anos. Cerca de 30% das detentas não possuem condenação e mais de 90% não completaram o ensino médio. Reportagem, Ney Pereira. 19h22 em Brasília. Dos acordes nasce a música. Da junção de vários instrumentos, uma orquestra. E para ser um músico de orquestra, a técnica exige estudo, dedicação e disciplina. E assim, a música clássica ou erudita vem educando, disciplinando e transformando vidas de jovens de baixa renda. É a Ação Social pela Música do Brasil, que já conta com 9 núcleos de formação jovem pelo país. Quem olha para o rosto tímido do estudante David Nascimento nem imagina o quanto ele se transforma quando toca contrabaixo, seu instrumento favorito. Eu me apaixonei pelo contrabaixo. Na orquestra, formada por adolescentes de várias comunidades do Rio de Janeiro, o repertório nos faz lembrar do tango, do jazz, e até mesmo do Pavarotti. A iniciativa é da organização não-governamental Ação Social pela Música do Brasil e recebe apoio do Ministério da Cultura para apresentar a música clássica a jovens e adolescentes de baixa renda. Só no Rio de Janeiro são 6 núcleos musicais. David conta como a música o ajudou no seu desenvolvimento escolar e pessoal. Eu tive uma infância meio turbulenta, né? Eu sempre fui muito arteiro, nunca gostei de escola. Mas assim, quando eu entrei no curso, isso mudou, porque de certa forma eu tinha que ter notas boas para estar no curso. Transformou milhares de jovens também que outrora podiam estar com um fuzil, podiam estar com uma arma, podiam estar roubando, matando, mas estão aqui fazendo música, transformando a vida de outras pessoas. O coordenador pedagógico do projeto, Júlio Camargo, destaca o papel da música como um agente de transformação social. Principalmente a transformação pessoal. Quando você aprende uma habilidade e você com essa habilidade consegue tocar na humanidade do outro, emocionar o outro, isso é poderoso. Isso faz com que você se sinta, tenha uma autoestima, que você consiga dizer, olha, eu posso mais, eu posso conseguir tudo que eu quero. Com a ajuda do Ministério da Cultura, mais de 10 mil crianças e adolescentes já foram atendidos em todo o país. O coordenador Júlio Camargo fala da importância dos recursos que recebem do governo federal. Se não fossem as leis de incentivo, né, que a gente não teria como viabilizar, concretizar esse projeto. Vocês não estariam vendo o resultado do nosso trabalho, porque a gente precisa captar recursos. Tudo isso tem um custo. A Ação Social pela Música do Brasil tem 9 núcleos de formação de jovens no país. Reportagem Natália Mello.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda-feira. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do Supremo Tribunal Federal nega análise de habeas corpus de ex-vice-governador do Distrito Federal. Estagiários não podem exercer atividades sem supervisão. Mulher deve indenizar ex-companheiro por falsificação de exame de DNA. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, negou o pedido de análise de habeas corpus do ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. A defesa buscava anular a ação penal a que Paulo Otávio responde na Justiça do Distrito Federal. Ricardo Viula. Paulo Otávio é investigado na Operação Caixa de Pandora, que apura suposta organização criminosa envolvendo membros do governo do DF, parlamentares, magistrados, membros do Ministério Público e empresários entre 2007 e 2010. O Ministério Público denunciou 37 pessoas pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A acusação foi desmembrada em 17 novas denúncias, incluindo a que envolve o ex-vice-governador do DF, Paulo Otávio. As novas denúncias viraram ações penais que tramitam na 7ª Vara Criminal de Brasília. A defesa do ex-governador alegava violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, por considerar um absurdo a divisão de uma acusação em outras 17. Mas, ao analisar o caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, destacou que não há possibilidade de o STF julgar o pedido de habeas corpus. Conforme o ministro, não ocorreu no caso abuso de poder ou grave ilegalidade para justificar a análise do habeas corpus. SESI é condenado por utilizar estagiários sem supervisão. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho ao fixar o valor de R$50 mil de indenização por dano moral coletivo. Priscila Peixoto. No caso, os estagiários de educação física ministravam atividades no programa Ginástica na empresa sem a devida supervisão por parte do SESI na Bahia. O relator do caso na primeira turma do TST, ministro Hugo Scheuermann, considerou que a instituição descumpriu normas da Lei do Estágio e da lei que regulamenta a profissão de educação física. O ministro ainda lembrou que as atividades dos estagiários não podem ser acompanhadas à distância, principalmente quando se lida com a saúde do trabalhador. O valor da indenização será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Empresa de telefonia é condenada por grampos ilegais. Funcionários terceirizados da empresa teriam instalado os grampos nos telefones de um escritório de advocacia. Cíntia Ribeiro. A empresa de telefonia deve pagar o valor de R$150 mil por danos morais ao escritório. Para a Justiça de Mato Grosso, houve falha na prestação de serviço da empresa e ficou comprovada a fragilidade do sistema, que permitiu livre acesso de terceiros a gravações ilegais. Mulher deve indenizar homem por falsificação de exame de paternidade. O caso ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Carlos Ribeiro. De acordo com o processo, a mulher falsificou um resultado de exame de DNA, tentando atribuir ao homem a paternidade de uma criança. O homem disse que, quando o resultado foi liberado, a mulher falsificou uma autorização com a assinatura dele e recebeu do laboratório o resultado do teste de paternidade. Assim, ela adulterou o laudo do laboratório, fazendo constar falsamente que ele seria o pai da criança. A mulher deve pagar R$3 mil ao ex-companheiro pela mentira.
Valores de multas devem ser destinados a melhorias para o trânsito. No caso, a Secretaria Municipal de Goiânia estava destinando os recursos para outras despesas. Pedro Escartezini. A Justiça de Goiás considerou irregular o envio do dinheiro das multas para despesas como alimentação, locação de carros e equipamentos. Conforme a decisão, o envio dos recursos para outras áreas é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. As multas devem servir para arcar com serviços de sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e educação para o trânsito. Fabricante de veículos deve pagar indenização por capotamento de um carro. O motivo do acidente seria o desprendimento da roda traseira esquerda do veículo, que ainda estava na garantia. A mulher que dirigiu o carro e o dono do veículo vão receber o valor total de R$80 mil. A Justiça do Distrito Federal considerou que houve falha na fabricação do carro, que resultou na perda total do veículo no acidente. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Você, uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado vai convidar ministros e especialistas para identificar falhas no sistema de impostos. Requião afirma que descrédito dos políticos só será revertido com renovação do Congresso. Senadoras destacam projetos aprovados no mês de março em favor das mulheres. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, que vai analisar o sistema tributário brasileiro, já tem um roteiro de ações definido. Os senadores vão promover uma série de audiências públicas com ministros e autoridades da área econômica, empresários e estudiosos, antes de apresentar o relatório final. Repórter Bruno Lourenço. Entre os convidados para as audiências públicas estarão o ministro da Fazenda, o secretário da Receita Federal, o secretário do CONFAS, o presidente da Confederação Nacional da Indústria e economistas de renome. A ideia é investigar por que o brasileiro paga tanto imposto e ainda assim o Estado não consegue se financiar, como explicou o coordenador do grupo de trabalho, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Não se trata aqui de uma proposta de uma reforma tributária. Nós estamos, de maneira preliminar, fazendo um mergulho aprofundado e preciso acerca de todos os gargalos que esse sistema impõe à economia brasileira. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, aproveitou a discussão do roteiro para lançar uma reflexão ao grupo de trabalho. Eu sou contra projeto de reforma tributária que mexa na Constituição. Por quê? Porque, mexendo na Constituição, o governo não tem poder de veto. E o resultado vai ser, eu não tenho dúvida nenhuma, aumentar o déficit federal, aumentar a cumulatividade dos impostos e por aí vai, acirrar questões regionais e tudo mais. Outro senador do PSDB, Flecha Ribeiro, representante do Pará, ressaltou que já era hora de se debruçar sobre o sistema tributário. A CAI assume o protagonismo de discutir isso que, lamentavelmente, não se faz nunca, né? Essa questão do sistema tributário. O calendário das audiências públicas será definido aos poucos, de acordo com a agenda dos convidados. Por se tratar de um grupo de trabalho e não de uma subcomissão, qualquer senador pode participar das reuniões. E há uma flexibilidade maior em relação às datas, horários e locais para os debates. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse em plenário que o descrédito das instituições brasileiras só será revertido por meio da renovação do Congresso Nacional. Para ele, este é o maior desafio que o Brasil já experimentou em todas as épocas e em todas as áreas. Segundo Requião, embora diversas instituições tenham perdido credibilidade, são os políticos que detêm a maior desconfiança da população. Para o senador, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff distraiu a atenção sobre estas questões institucionais, levando ao poder um grupo sem compromisso com o interesse público. Esse grupo se apresentou como do PMDB, mas não reflete
as posições políticas e o veso ideológico do velho MDB histórico e de guerra. A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, espera que o programa Criança Feliz, lançado pelo governo federal, contribua para o atendimento integral das necessidades da infância mais carente. Ela lembrou a prioridade que a Constituição atribui aos direitos da criança e do adolescente e avaliou que os programas de atenção à primeira infância têm um elevado retorno do investimento. Os benefícios sociais, cognitivos e emocionais deste programa são significativos. A saúde e o desenvolvimento das crianças atendidas melhoram muito. Lúcia Vânia citou números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontam quase 75% das crianças brasileiras com menos de 4 anos fora da pré-escola. E o senador Eduardo Amorim, do PSDB, está preocupado com o elevado número de pessoas que não sabem ler nem escrever em Sergipe. De acordo com o senador, o Jornal da Cidade, de Aracaju, publicou reportagem com dados do IBGE que revelam em Sergipe um total de 273 mil analfabetos, incluindo 107 mil acima de 60 anos de idade. Além disso, a pesquisa mostra que 36% deles vivem na zona rural. Eduardo Amorim lamentou que nos últimos 10 anos esse problema foi reduzido em apenas 4%. Para piorar a situação, o programa Sergipe Alfabetiza Mais, que em 4 anos pretendia alfabetizar 65 mil sergipanos, está parado há mais de 2 anos. Programa esse que já tem cadastrado 18 mil alunos à espera do seu início. E mais do que isso, à espera de uma oportunidade para mudar a sua vida e o seu destino. O Senado Federal lançou o seu novo portal de notícias. Áudio e vídeo ganham espaço neste layout, que visa facilitar a leitura e garantir agilidade na consulta de conteúdos produzidos pelos veículos da casa. Repórter Gustavo Azevedo. De cara nova, o novo portal Senado Notícias tem o objetivo de oferecer ao cidadão todas as informações do que ocorre na casa em um único local, com áudios, textos, vídeos e fotografias. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, destacou a importância da transparência na informação. Isso se chama sinergia no trabalho. Então, quando todos estão juntos com o mesmo objetivo, tudo sai melhor, especialmente a transparência na informação que chega à sociedade. Foi lançado ainda o Senado Multimídia, uma ferramenta que possibilita ao usuário assistir, editar e até baixar vídeos completos de pronunciamentos, debates e entrevistas. Na avaliação do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, acompanhar de perto os trabalhos legislativos é uma condição essencial para o efetivo exercício da democracia. Nos últimos anos, com o acelerado avanço das tecnologias de comunicação, tem sido possível implementar ferramentas virtuais que permitem a cidadãs e cidadãos a monitorar em tempo real as atividades do parlamento, o que eleva a discussão sobre a transparência a outro patamar. O endereço para o portal é www.senado.leg.br/notícias. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, fez um balanço das ações do Congresso Nacional em favor das mulheres no mês de março. Ela destacou a aprovação de projetos como o que institui a Patrulha Maria da Penha, para aumentar a efetividade das medidas protetivas de urgência em casos de violência contra as mulheres. Outra proposta importante é a que assegura às mulheres com idade entre 40 e 49 anos a realização de ultrassonografia mamária pelo Sistema Único de Saúde. Além disto, segundo Regina Souza, projetos como o que proíbe o uso de algemas em presas grávidas e outros 2 relacionados à amamentação merecem destaque. Posso dizer que conseguimos avançar nas matérias de interesse das mulheres neste mês de março, mas precisamos continuar na luta. E a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, espera que a Câmara dos Deputados vote rapidamente projetos que beneficiam as mulheres, aprovados em março pelo Senado. Um deles, de sua autoria, obriga o recolhimento e envio de provas ao juiz da infância e da juventude e ao conselho tutelar, no caso do envolvimento de criança ou adolescente como testemunha ou como vítima da agressão dirigida à mulher. No momento em que o ato de violência acontece, normalmente, em grande parte, existe a presença
presença de uma criança que é vítima desta violência, ou vítima da agressão, ou como testemunha. Para que se tenha uma noção da importância do tema, estima-se que os filhos presenciam 2 de cada 3 casos de violência contra a mãe. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, que não dê continuidade à contratação para a execução das obras de duplicação da rodovia BR-101 em Santa Catarina. O valor previsto é de R$300 milhões. O problema é que não há dotação orçamentária suficiente para cumprir o cronograma das obras neste ano. O relator do processo no TCU, ministro substituto Augusto Scherman, comentou que ficou objetivamente demonstrado que a dotação orçamentária para a obra neste exercício atende apenas 18% do cronograma físico-financeiro. Por isso, o TCU determinou ao DENIT que solicite a obra quando houver dotação específica e suficiente para a execução adequada. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Juízes divergem sobre proposta de mudança no Código de Processo Penal. CPI quer restringir o uso da Lei Rouanet por artistas consagrados. CCJ aumenta a pena de quem incitar prática de crimes pela internet. Boa noite. Avança na Câmara a proposta que aumenta a punição de quem usar redes sociais ou meios de comunicação para estimular atos criminosos. Saiba mais sobre o projeto na reportagem a seguir. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou uma proposta que agrava a pena de quem incitar a prática de crimes pela internet ou por meios de comunicação de massa, como o rádio, jornais e a televisão. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, tomando como base o projeto do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo. A intenção original da proposta era criar um novo tipo penal para quem incita violência por meio de rede social ou de qualquer veículo de comunicação virtual. O relator, no entanto, entendeu que o crime de incitação ao crime já existe e é possível uma pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Rubens Pereira Júnior optou por aumentar em 1/3 a punição quando a incitação ocorrer pela internet ou por meio de comunicação de massa. Esse projeto nasceu, por exemplo, de um caso muito grave que aconteceu, salvo engano, no Guarujá, onde um boato de que dada pessoa teria cometido alguma atrocidade e a população terminou linchando aquela pessoa de forma equivocada. Além do linchamento, a pessoa ainda era inocente em relação à suposta acusação. Então, quem provocou tudo isso, através do WhatsApp, por exemplo, incitou, causou um prejuízo irreparável e essa conduta tem que ter uma pena mais adequada. Então o projeto criou o aumento de pena para quem incita o crime através de meio de comunicação de massa. A proposta ainda será analisada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Segurança Pública. Recentemente, um grupo de homens armados explodiu uma agência do Banco do Brasil em Irecê, na Bahia. Houve troca de tiros com a polícia militar e explosões durante o assalto. Jorge Sola, do PT, lamenta o ocorrido e elogia a ação dos policiais que, segundo ele, conseguiram conter a situação sem nenhuma vítima. Projeto de Afonso Ram, do PP Gaúcho, regulamenta o porte de arma de fogo para o meio rural. De acordo com o deputado, a iniciativa é fundamental para garantir a proteção da vida e do patrimônio de quem mora e trabalha no campo. Edmilson Rodrigues, do PSOL, lamenta a morte do trabalhador rural Valdomiro Costa Pereira, assassinado dentro do Hospital Geral de Parauapebas, no sudeste do Pará. O parlamentar avalia que o governo estadual é ineficiente na segurança pública e cobra a punição dos criminosos. Justiça. A criação da figura do juiz de garantias na reforma do Código de Processo Penal não é consenso entre magistrados que participaram de audiência pública na comissão especial que analisa o tema. A reportagem da Rádio Câmara acompanhou o debate e traz mais informações sobre o assunto.
Em depoimento à comissão especial que analisa mudanças no Código de Processo Penal, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos criminais relativos à Operação Lava Jato, criticou uma das principais inovações da proposta, a criação da figura do juiz de garantias. A audiência contou com forte esquema de segurança e teve também a participação do juiz Silvio Rocha, da 10ª Vara de Justiça Federal de São Paulo. Os dois juízes manifestaram opiniões opostas a respeito do papel do juiz no processo criminal e do juiz de garantias em particular. De acordo com o projeto, o juiz de garantias, que não existe hoje na legislação, atuaria apenas na fase de investigação, antes do oferecimento da denúncia. Ou seja, é o juiz que vai decidir sobre as medidas cautelares, como prisão temporária ou indisponibilidade de bens, e sobre pedidos de busca e apreensão e quebras de sigilo. De acordo com o projeto, a sentença será dada por um segundo juiz, que não participou da fase pré-processual. Defensores da proposta, como Silvio Rocha, afirmam que o afastamento do juiz da fase de investigação é uma maneira de garantir a imparcialidade do julgamento. Quando você divide responsabilidades, o juiz de instrução não foi ele que expediu o mandado de busca e apreensão. Então ele pode analisar os argumentos da defesa de maneira muito mais imparcial, porque não foi ele que expediu a medida. Ou vocês gostariam que a causa de vocês fosse julgada por um juiz parcial? Que a causa fosse julgada por um juiz que já tivesse de antemão comprometido com os interesses de uma das partes? Não faz sentido. Moro fez ressalvas à proposta. Segundo ele, a inovação não garante a imparcialidade e é de difícil aplicação, já que seria necessária a presença de 2 juízes em todas as comarcas do país. Durante o depoimento, Moro foi questionado por deputados do PT a respeito de decisões que adota na condução dos processos da Operação Lava Jato. Durante a audiência, Sérgio Moro defendeu que o Código de Processo Penal estabeleça de maneira clara que o réu tem que começar a cumprir a sentença depois de condenado em segunda instância. O assunto era polêmico e só foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, mas não está na lei. O relator da comissão especial, deputado João Campos, do PRB de Goiás, admitiu a possibilidade de incluir a medida no texto. O juiz Sérgio Moro diz da oportunidade que temos de trazer para o Código de Processo Penal essa decisão do Supremo, da execução provisória a partir da segunda instância. Me parece que nós não podemos ignorar essa decisão do Supremo. Apesar da audiência ser sobre o Código de Processo Penal, o juiz Sérgio Moro criticou outro projeto, o que aumenta as penas para abuso de autoridade em tramitação no Senado. Para Moro, o projeto compromete a independência dos juízes. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Zé Geraldo, do PT do Pará, participou da audiência na comissão da Câmara sobre mudanças no Código de Processo Penal, que contou com a presença do juiz Sérgio Moro. Após o fim do debate, o deputado foi ao plenário criticar o comportamento do presidente do colegiado, que, segundo ele, teria obstruído sua fala na comissão. Zé Geraldo afirma que estava tratando do tema do debate, que era sobre abuso de autoridade e isenção dos juízes. Ele considera que Sérgio Moro cometeu abuso de autoridade no caso da condução coercitiva do ex-presidente Lula, da prisão de um blogueiro e na interceptação da fala da ex-presidente Dilma Rousseff. Saúde. Simão Cecim, do PP, espera que a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro dê explicações sobre os casos de febre amarela no estado. Segundo o deputado, o município de Casimiro de Abreu já registrou 3 casos da doença. Ele cobra uma ação estratégica em relação à vacinação para evitar que milhares de pessoas sejam infectadas. Em 2016, Santa Catarina obteve 36,8 captações de órgãos para cada 1 milhão de habitantes. De acordo com Carmen Zanotto, do PPS, de 537 potenciais doadores no ano passado, 251 beneficiaram alguém com um órgão transplantado, índice muito superior à média nacional e comparado a países desenvolvidos como a Espanha. Norma Ayub, do Democratas, critica a Prefeitura de Itapemirim, no Espírito Santo, por revogar a lei que cria o Programa de Assistência Social ao portador de autismo. Segundo a deputada, a Prefeitura alega que a matéria não engloba outras síndromes, como Down e paralisia cerebral. Ela entende que, em vez de revogar a lei, deveriam ter ampliado os benefícios a outras doenças. Em 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. O Dorico Monteiro, do PROS do Ceará, parabeniza a Federação Brasileira de Síndrome de Down por ajudar a inserir pessoas portadoras da doença no mercado de trabalho, contribuindo com o processo de inclusão na sociedade. Educação.
Em 2017, o governo do Ceará pretende investir R$108 milhões no programa Ensino Médio Integral. Leônidas Cristino, do PDT, informa que os recursos vão permitir o funcionamento de 187 unidades de ensino, o equivalente a 400 mil matrículas da rede estadual na modalidade. Projeto de professor Vitório Gari, do PSC de Mato Grosso, isenta os concluintes de curso superior de pagar as contribuições sindicais nos 36 meses após o primeiro registro nos conselhos profissionais. Ele explica que a proposta pretende dar fôlego aos estudantes que saem da universidade, muitas vezes com dificuldades financeiras. Carlos Gomes, do PRB, critica o Ministério da Educação por não renovar o contrato de intérpretes de Libras para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O parlamentar alerta que há vários dias pessoas com deficiência auditiva estão sem aula. Ao lembrar a passagem do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirma que o racismo é fruto da ignorância. Para o deputado, a ideia de que a cor da pele determina a personalidade e o caráter das pessoas é um grande equívoco. Ele avalia que a única forma de acabar com o preconceito é investir em educação. Cultura. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro recomenda que o Ministério da Cultura e a Casa Civil tornem sem efeito a nomeação de Cláudio Mendonça Chiprost para o cargo de superintendente do IPHAN Fluminense. Segundo Chico D'Angelo, do PT, a recomendação está correta, pois a nomeação foi equivocada e gerou uma crise no órgão. O deputado leu um abaixo-assinado de arquitetos, urbanistas e instituições de preservação cultural pedindo a permanência da atual superintendente do IPHAN Fluminense, Mônica da Costa, que pertence aos quadros do órgão. Chico D'Angelo argumenta que a indicação para administrar a instituição deve ser técnica e não política. A CPI, que investiga denúncias de irregularidades em repasses ligados à Lei Rouanet, pode limitar o uso da legislação de incentivo à cultura por artistas de renome nacional. Ouça mais detalhes sobre o debate na reportagem da Rádio Câmara. CPI quer restringir o uso da Lei Rouanet por parte de artistas consagrados. Essa tendência foi manifestada por vários deputados durante audiência pública que investigou a captação de R$1.200.000 por meio da Lei de Incentivo à Cultura para 3 shows da cantora Cláudia Leite em 2013. Os shows foram realizados em Cuiabá, no Mato Grosso, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Picos, no Piauí. Houve problemas na prestação de contas desses shows e o Ministério da Cultura chegou a exigir a devolução dos recursos, alegando descumprimento das regras de distribuição gratuita de parte dos ingressos para escolas públicas e entidades de assistência social. Irmão de Cláudia Leite e administrador da produtora Ciel, responsável pelos shows da cantora, Cláudio Inácio Júnior, depôs na CPI e garantiu que a democratização do acesso exigida pela Lei Rouanet foi cumprida com a distribuição de ingressos gratuitos por meio de produtoras locais e com a comercialização de um lote de ingressos a R$20. Cláudio negou irregularidades e revelou o desconforto da família com a repercussão do caso. A partir do momento que a gente observa que o nome da nossa família, o nome da minha irmã, está sendo colocado em xeque como pessoa honesta e idônea, a gente fica preocupado. Estamos sendo atacados pela mídia. O que a gente se propôs a fazer, a gente entregou. Talvez por inexperiência em algum momento tenha havido divergência de algum documento que não foi entregue, mas em nenhum momento houve má fé da nossa parte, nem desvio de dinheiro público. As divergências entre a Ciel e o Ministério da Cultura foram parar na Justiça, que ainda não se pronunciou definitivamente. De forma geral, os deputados da CPI não viram crime neste caso, mas apontaram várias brechas e deformações estruturais da Lei Rouanet. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi um dos parlamentares a criticar o fato de a patrocinadora dos 3 shows e, portanto, beneficiada com a renúncia fiscal, ter sido a TV por assinatura Sky, da qual Cláudia Leite é garota propaganda. Ficamos à mercê dos interesses de grandes empresas que abrem mão de pagar os seus impostos e esses impostos financiam shows que vão lhe beneficiar do ponto de vista de marketing. É um processo absolutamente cruel do ponto de vista de acesso aos bens culturais e materiais deste país, que é riquíssimo. A diversidade cultural não está contemplada na Lei Rouanet. O relator da CPI, deputado Domingos Sávio, do PSDB mineiro, reforçou a necessidade de ajustes na Lei Rouanet. Devido
evidente que ela é falha, permite que se de repente tenha muito mais facilidade alguém que já está consagrado pelo público, enquanto que aquele que às vezes dispõe de tanto talento quanto este, fica marginalizado sem nenhum acesso à Lei Rouanet. Então, aprimorá-la é a nossa missão, para que ela seja, de fato, mais democrática. O presidente da CPI, deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, citou outros casos de suposto benefício da Lei Rouanet a artistas consagrados. A Cláudia Leite é uma cantora consagrada no Brasil inteiro. E ela não precisaria de recursos da lei. Está se falando Cláudia Leite, mas ninguém pode esquecer aqui de Chico Buarque, Caetano Veloso, de Maria Bethânia, Luan Santana. A necessidade de democratização regional também foi citada por vários deputados, já que atualmente cerca de 80% dos projetos contemplados pela Lei Rouanet estão concentrados na região sudeste. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Homenagem. Aracaju comemorou este mês 162 anos de fundação. Ao registrar a data, Valadares Filho do PSB prestou homenagem à capital de Sergipe, destacando a beleza de sua cultura e a disposição de seu povo para o trabalho. O município de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, comemorou 144 anos de emancipação política. Pompeu de Matos, do PDT, presta homenagem aos moradores da cidade, um dos 7 povos das missões, porque nasceu de uma das aldeias fundadas pelos jesuítas no estado. As cidades de Vargem Grande e São Bernardo, no Maranhão, completaram 79 anos de emancipação política e administrativa. Hildo Rocha, do PMDB, parabeniza a população e ressalta que os 2 municípios acabaram de receber sistemas de abastecimento de água para atender mais de 100 famílias. Aloysio Mendes, do PTN, parabeniza a gestão que vem sendo feita nos municípios de Urbano, Santos e Belágua, no Maranhão. Segundo o deputado, os gestores são comprometidos com o bem público e buscam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Meio Ambiente. A campanha da Fraternidade de 2017 trata da defesa dos biomas brasileiros. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, entende que a melhor forma de aderir à campanha da CNBB é aprovar o projeto que determina a proteção do Cerrado e da Caatinga, o que dispõe sobre os comitês de bacias hidrográficas e o que combate o tráfico de animais silvestres. Agricultura. Em fevereiro deste ano, a exportação da carne suína catarinense cresceu 57,5% em relação ao mesmo período de 2016 e alcançou o melhor resultado da história para o mês. Celso Maldaner, do PMDB, destaca que mais de 20 mil toneladas foram enviadas para vários países como Rússia, China e Chile. Na avaliação de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, a Operação Carne Fraca da Polícia Federal revela que parte das empresas do agronegócio brasileiro prioriza o lucro em detrimento dos interesses da população. Evair Vieira de Mello, do PV Capixaba, critica a Conab pela realização do leilão por sistema eletrônico para a compra de café Conilon. O deputado afirma que o leilão foi feito para beneficiar as grandes indústrias, dificultando a participação das pequenas e médias indústrias e prejudicando os produtores de café. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, saudou os representantes de 18 cidades do Vale do Jequitinhonha que vieram a Brasília trazer as demandas das comunidades rurais e da agricultura familiar. Uma das demandas, segundo o deputado, foi manter a idade mínima de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem da zona rural se aposentar na reforma da Previdência. Trabalho. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, informa que está em busca de apoio dos parlamentares para apresentar uma proposta que regulamenta a desaposentadoria. O deputado entende que não é democrático impedir uma pessoa de continuar contribuindo com sua capacidade de trabalho. Contrário às reformas da Previdência e trabalhista, Robson Almeida, do PT, elogia as manifestações que ocorreram em todo o país, em especial na Bahia. Ele destaca a participação dos cidadãos que foram às ruas protestar contra a retirada de direitos dos trabalhadores. Décio Lima, do PT de Santa Catarina, voltou a criticar a reforma trabalhista que está em análise na Câmara. Para o deputado, o texto representa uma ameaça aos direitos já consagrados dos trabalhadores. Ele acrescenta que a reforma vai precarizar as relações de trabalho. Consumidor.
A Comissão de Minas e Energia analisa projeto de lei que dispõe sobre a portabilidade da conta de luz. Vice-presidente do colegiado, Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, afirma que vai se empenhar para que a proposta seja pautada e aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República. De acordo com Augusto Carvalho, o projeto garante mais transparência sobre os valores cobrados pela energia elétrica e representa mais uma conquista para o consumidor brasileiro, já que o cidadão vai poder escolher o fornecedor do serviço. Desenvolvimento Regional. Em reunião com representantes da Secretaria de Infraestrutura da Bahia e com a Prefeitura de Amélia Rodrigues, Davidson Magalhães, do PCdoB, informou que será garantida a obra de requalificação asfáltica da BA-784, no trecho que liga Amélia Rodrigues ao distrito de São Bento de Inhatá. Além disso, ele citou que a rodovia BA-262 também está entre as prioridades do governo estadual. Um grande temporal deixou vias alagadas e muita destruição na região administrativa de Vicente Pires, no Distrito Federal. Laerte Bessa, do PR, responsabiliza o governo local pelo prejuízo. Segundo ele, o GDF recebeu 500 milhões de reais de verba federal em 2013 para investir em pavimentação e infraestrutura de Vicente Pires, mas até agora nada foi feito. Representantes de Muricilândia, no Tocantins, estiveram em Brasília para reivindicar apoio do governo federal e dos parlamentares para levar investimentos ao município. Carlos Henrique Gaguin, do PTN, garante que vai se empenhar para levar desenvolvimento à cidade, principalmente na área de segurança pública. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos. Uma ótima noite a você, um excelente fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, que não dê continuidade à contratação para a execução das obras de duplicação da rodovia BR-101 em Santa Catarina. O valor previsto é de 300 milhões de reais. O problema é que não há dotação orçamentária suficiente para cumprir o cronograma das obras neste ano. O relator do processo no TCU, ministro substituto Augusto Scherman, comentou que ficou objetivamente demonstrado que a dotação orçamentária para a obra neste exercício atende apenas 18% do cronograma físico-financeiro. Por isso, o TCU determinou ao DENIT que solicite a obra quando houver dotação específica e suficiente para a execução adequada. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.